de uma frente de guerra para outra, deslocados, famintos e bombardeados diariamente. Essa é a realidade de Gaza hoje. E após 1 ano e 7 meses disso, líderes mundiais estão traçando um limite para Israel e dizendo: chega. Na segunda-feira, Israel bombardeou e Gaza lamentou a morte de palestinos inocentes. O mais recente ataque israelense a Gaza aconteceu um dia depois de líderes europeus e árabes se reunirem na Espanha para discutir como podem pressionar Israel a parar o ataque em Gaza. Considerando que essa foi a 5ª reunião oficial de líderes do que é conhecido como o Grupo de Madrid e o fato de que a pressão global não conseguiu parar Netanyahu até agora, a pergunta agora é: ainda há alguma esperança para Gaza? Como será o futuro dos palestinos em Gaza? Vamos falar sobre isso. Mas antes, aqui está o que você precisa saber. Na segunda-feira, um ataque israelense matou dezenas de palestinos, incluindo pessoas que dormiam em uma escola transformada em abrigo. Depois, equipes de resgate relataram os devastadores ataques israelenses que mataram pelo menos 52 pessoas, sendo 33 delas no abrigo escolar. Estou falando de famílias deslocadas que buscavam refúgio dos contínuos bombardeios e ataques israelenses. Claro, o exército israelense afirmou que só ataca militantes do Hamas. Em seu comunicado oficial, a agência de segurança israelense, Shin Bet, disse que o Hamas estava usando a escola para planejar e coletar informações. Mas a Agência da ONU para Refugiados Palestinos afirma que os abrigos em Gaza estão superlotados de pessoas desesperadas por segurança e que não há lugar seguro nem área poupada das hostilidades em Gaza. Não há militares lá, não há armas lá. A escola, a UNRWA entrou nela e todas as partes de apoio também entraram. É uma escola puramente civil. À 1 da manhã estávamos dormindo e nos vimos esmagados e atingidos diretamente. Se não fosse pela graça de Deus, meus filhos e eu não teríamos saído debaixo dos escombros. Bem, qual é o sentido das ordens de evacuação se as bombas seguem as pessoas de qualquer jeito? Evacuar e ir para onde? Não resta nenhum lugar em Gaza. Na segunda-feira, mesmo enquanto os habitantes de Gaza ainda estavam atordoados pelo ataque das FDI, o exército israelense emitiu mais uma rodada de ordens de evacuação. Desta vez para que os residentes de Khan Yunis, Bani Suhaliya, Abassim e Al-Qararia, todos no sul de Gaza, evacuem. Em um comunicado no X, o porta-voz militar israelense Avishai Adari disse aos civis para irem para Al-Mawasi, uma chamada zona segura. Mas esse rótulo de zona segura significa pouco na prática, já que Israel também atacou repetidamente essas áreas. Grupos humanitários afirmam claramente que não há mais nenhum lugar seguro em Gaza, e isso não é tudo. O bombardeio israelense e o deslocamento forçado só agravaram a crise alimentar. Crianças e idosos estão morrendo de fome em Gaza. As Nações Unidas alertaram que os palestinos em Gaza estão enfrentando a fase mais cruel da guerra. Com a fome generalizada iminente, especialistas dizem que a menos que Israel facilite uma entrada maciça de ajuda e encerre sua campanha de bombardeios, os habitantes de Gaza continuarão morrendo de fome. Os cidadãos em Gaza estão suportando o que pode ser a fase mais cruel deste conflito cruel. Por quase 80 dias, Israel bloqueou a entrada de ajudas internacionais que salvam vidas. Como constatou a principal avaliação mundial sobre a fome, toda a população de Gaza está enfrentando o risco de fome. Famílias estão sendo levadas à fome e privadas do básico, tudo isso com o mundo assistindo em tempo real. Especialistas em ajuda humanitária estão ecoando os comentários de Guterres, dizendo que todos os sinais de alerta para a fome estão piscando em vermelho. Acho que nunca nos encontramos em um momento tão agudo em termos das condições no local. Nós já estivemos próximos da fome no passado, mas todos os indicadores, especialmente do IPC, o mecanismo internacional que avalia o estado da alimentação e segurança dentro de Gaza, dizem que todos os sinais de alerta estão piscando em vermelho neste momento. A intensificação da campanha de bombardeios de Israel, assim como o deslocamento forçado, está dificultando os esforços de ajuda, com
com a maior parte da população de 2 milhões de Gaza comprimida em uma zona costeira cada vez mais estreita. A pressão global para que a ajuda chegue rapidamente aumentou. Israel anunciou que um novo sistema patrocinado pelos Leawa e operado por contratados privados em breve começará a funcionar a partir de 4 centros de distribuição em Gaza. Mas os detalhes de como esse sistema irá operar ainda permanecem incertos. As Nações Unidas já disseram que não irão trabalhar com o novo sistema, pois afirmam que isso tornará a distribuição de ajuda condicionada aos objetivos políticos e militares de Israel. De acordo com o exército israelense, foram realizados ataques a mais de 200 alvos nas últimas 48 horas. Segundo o Jerusalém Post, as Forças de Defesa de Israel, IDF, como parte da Operação Carruagens de Gideão, disseram que atacaram depósitos de armas do Hamas, postos de atiradores e entradas de túneis durante o fim de semana. Lembre-se, Israel intensificou suas operações militares em Gaza no início de maio, enquanto busca eliminar o Hamas e trazer de volta os reféns restantes. E apesar da crescente pressão global que levou Israel a suspender o bloqueio à entrada de ajuda humanitária, diante de alertas sobre uma fome iminente, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse na semana passada que Israel irá controlar toda a faixa de Gaza. Até agora, Israel parece ter assumido o controle de cerca de 77% do enclave, seja por meio de suas forças terrestres, ordens de evacuação ou bombardeios que mantêm os moradores afastados de suas casas. Além disso, o sistema de saúde de Gaza está à beira do colapso, já que hospitais e instalações médicas continuam sendo alvo de ataques israelenses. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, quase 700 ataques foram realizados contra instalações de saúde desde o início da guerra. E mais de 90% dos hospitais de Gaza foram danificados ou destruídos.